Olá, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que estamos nos reunindo aqui mais uma vez, nesta página virtual, neste centro espírita virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez, agradecemos a Deus, apesar das dificuldades pelas quais nós estamos passando, mas mesmo assim agradecemos a Deus por todas as oportunidades de aprendizado que Ele tem nos oferecido ao longo da nossa trajetória. Agradecemos a este Pai a oportunidade da vida, a oportunidade de aqui nos encontrarmos reunidos em nome do Cristo para mais este momento de estudo e de reflexões. Agradecemos a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes belíssimos ensinamentos que Ele nos deixou de forma exemplificada. Agradecemos também aos Espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente estão aqui conosco nesta página virtual para juntos refletirmos acerca desses belíssimos ensinamentos. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas em nome do Cristo e que possamos aproveitar da melhor maneira possível estes minutos que nos foram reservados no relógio da eternidade, como oportunidade para o nosso aprendizado, para o nosso esclarecimento, para a nossa iluminação, esta busca constante pela verdade. E hoje aqui nos encontramos para estudarmos mais um capítulo do livro Palavras de Vida Eterna, de autoria do Espírito Emmanuel, em parceria com Chico Xavier, e a mensagem é a de número 83, que tem como título Presença Divina. Então aqui neste capítulo de número 83, Emmanuel nos fala de uma forma belíssima acerca da presença divina em nossa vida. Mas antes de começarmos aqui estas reflexões, faremos mais uma vez leitura do livro Pai, Perdoa-lhes, de autoria do Espírito Irmão José, em parceria com Carlos Bacelli. E a mensagem é a que está contida também no capítulo de número 83, que tem como título Suor e Saliva. Então aqui, Irmão José nos chama a atenção da seguinte maneira, que sendo a tua intenção a melhor, então aqui ele já começa nos conclamando para o nosso comportamento, e aí ele já nos diz que sendo a nossa intenção sempre a melhor, se cotidianamente te esforças para acertar, então se você, se eu, se cada um de nós, no nosso cotidiano, constantemente nos esforçamos para fazermos a melhor e sempre a melhor escolha, não nos preocupemos com o que os outros estão falando. Então, se cotidianamente te esforças para acertar, se aparecendo obstáculos não desanimas de servir, então aqui ele nos chama a atenção que se você, se eu, se cada um de nós está constantemente ou estamos constantemente fazendo esforços para acertar, esforços para seguirmos adiante sem desanimar, apesar dos obstáculos que vão aparecendo na nossa vida, se nenhum interesse subalterno é motivo de tuas ações, ou seja, precisamos praticar o bem desinteressadamente. Não precisamos e não podemos usar como motivo para a prática do bem o nosso interesse particular. E ainda ele acrescenta, se não ambicionas promoção de caráter pessoal, ou seja, aqui estamos realizando este encontro nesta página virtual para mais este momento de estudos, não estamos aqui de forma alguma
ambicionando nenhuma promoção pessoal, nenhum reconhecimento por parte das pessoas que nos assistem, que nos auxiliam nesses estudos. Não, de forma alguma. Estamos fazendo isto para o nosso próprio aprendizado. Eu estou fazendo isto, em primeiro lugar e acima de tudo, para o meu próprio aprendizado, porque, sem sombra de dúvida, eu sou o mais necessitado de aprender sobre tudo isto que temos falado ultimamente. E ainda ele nos diz: se a tua consciência de nada te recrimina, ou seja, se você tem a sua consciência tranquila, não se preocupe, siga adiante. E ainda ele diz: se apenas pretendes a condição de simples colaborador nas fileiras do bem, ou seja, se você tem e pretende constantemente continuar neste trabalho de colaboração nas fileiras do bem, também não se preocupe com aquilo que os outros estão falando acerca de você. Se em tudo o que fazes, você defende, você se esforça constantemente pela vitória da paz, continua trabalhando, porque mesmo que não estejas completamente isento de enganos em tuas concepções, vale muito mais o suor que derramas do que a saliva dos que te criticam. Então aqui ele nos chamou a atenção para todos estes procedimentos, estas ocorrências em relação ao nosso cotidiano, em relação aos obstáculos da nossa vida, em relação a interesses subalternos quando estamos trabalhando, em relação à questão de ambicionar promoção pessoal, em relação a ter a consciência tranquila, em relação a você realizar o trabalho constantemente nas fileiras do bem, sem esperar nada em troca. Se tudo isto que você faz, se esforça constantemente, você faz isto pela vitória do bem, pela vitória da fé, é preciso continuar trabalhando. Porque mesmo que não estejas completamente isento de enganos em tuas concepções, vale muito mais o suor que derramas, o suor que você derrama para seguir adiante, trabalhando constantemente no bem e para o bem, do que a saliva daqueles que te criticam. Então é preciso seguirmos adiante constantemente. Fechamos este parêntese aqui com o irmão José, para chegarmos nas palavras de Emmanuel. Neste capítulo de número 83 do livro Palavras de Vida Eterna, Presença Divina, em que Emmanuel buscou como referência para esses estudos, estas reflexões, palavras de Jesus. Anotação de Mateus, no capítulo de número 28, versículo de número 20, quando Jesus nos disse da seguinte maneira: eis que estou convosco até o fim dos séculos. Então aqui Jesus nos faz uma promessa que estará conosco constantemente, independentemente da situação, das circunstâncias, ele estará conosco por toda a eternidade, até o fim dos séculos. Então é preciso que nós reflitamos acerca disso. Jesus fez este compromisso para conosco, e o nosso compromisso para com ele. Então aqui Emmanuel vem e nos chama a atenção da seguinte maneira, nos seus esclarecimentos acerca desta promessa de Jesus. Então Emmanuel nos fala da seguinte maneira, que pastores religiosos dos diversos templos cristãos declaram todos os dias e por toda parte que Jesus está com os líderes mundiais. Então aqui Emmanuel começa nos chamando a atenção acerca das pregações nos templos religiosos, nos templos cristãos, que Jesus está com todos os líderes mundiais. Também Jesus está com todos os cientistas da Terra, com todos os orientadores da mente popular e com todas as linhas da civilização.
Então aqui ele nos chama a atenção que todos os pastores religiosos dos diversos templos cristãos declaram isto constantemente, que Jesus está com os líderes mundiais, Jesus está com os cientistas da Terra, Jesus está com os orientadores da mente popular, Jesus está com todas as linhas da civilização. E aí acrescenta Emmanuel, entretanto, vemos a maioria dos condutores e dos conduzidos no mundo em franca discórdia, exibindo aqui e ali conflitos de sangue e ódio. Então, apesar de eles afirmarem, dos pastores religiosos afirmarem que Jesus está com todos, em especial esses que estão na liderança da população humana aqui na Terra, ele nos lembra que, entretanto, vemos a maioria dos condutores e dos conduzidos no mundo em franca discórdia, exibindo aqui e ali conflitos de sangue e de ódio. Então, quando nós nos comportamos desta forma, gerando discórdia, gerando conflitos de sangue e de ódio, será que estamos agindo conforme, de acordo e em acordo com os ensinamentos do Cristo? Em especial aquela regra máxima, aquela regra de ouro sobre a qual Emmanuel nos fala constantemente, fazei aos outros tudo aquilo que você gostaria que os outros lhe fizessem. Então é por isso que Emmanuel nos chama a atenção que, mesmo que afirmemos que Jesus está constantemente com estas pessoas, principalmente essas que estão na liderança, mas se ainda estão acontecendo discórdias, conflitos, acontecendo guerras, onde ele fala aqui, conflitos de sangue e de ódio, então alguma coisa errada tem em relação a este comportamento nosso. E aí ele acrescenta que tudo parece desmentir a boca otimista dos pregadores, tal a ventania de desavenças que sopra de todas as direções. Então aqui ele chama a atenção que parece que existe alguma mentira, é como se existisse alguma mentira por parte dos pregadores, porque tanta desavença, tanto ódio que ainda campeia aqui na terra, tudo parece desmentir a boca otimista dos pregadores. Os expositores do Evangelho, ainda acrescenta Emmanuel, os expositores do Evangelho, no entanto, conservam precisão matemática em semelhantes afirmativas. Jesus não formulou promessas frustradas. Então aqui ele nos chama a atenção que Jesus não formulou nenhuma promessa frustrada. Jesus estará sim com todos os corações da terra, sempre e sempre. Então aqui Emmanuel reforça e nos chama a atenção que em momento algum Jesus fez alguma promessa vazia, alguma promessa frustrada. Ele estará sim com todos os corações da terra, sempre e sempre, ou seja, até o final dos tempos. Contudo, a doutrina espírita, suplementando, ou seja, adicionando as anotações do Testamento do Cristo, ou seja, do Novo Testamento, ou daquele compromisso que Jesus assumiu para com todos nós perante Deus, a doutrina espírita vem suplementar ou adicionar, vem explicar, sem sombra de dúvida, que o Mestre está e estará com toda a humanidade. Então a doutrina espírita vem nos mostrar, afirmar, adicionando esclarecimentos e dizendo que Jesus está e estará com toda a humanidade, mas apenas conheceremos fruto visível e imediatamente aproveitável de sua presença sublime na criatura terrestre dessa ou daquela posição que esteja também com ele. Então aqui Emmanuel encerra
estas belíssimas reflexões desse capítulo 83, que nós iremos realmente testificar a presença do Cristo com cada um de nós, quando nós também estivermos com Ele. Então aqui ele encerra este parágrafo deste capítulo dizendo desta forma, que o Mestre está e estará com toda a humanidade, mas apenas conheceremos fruto visível e imediatamente aproveitável de sua presença sublime na criatura terrestre, dessa ou daquela posição, que esteja também com ele. Jesus está e estará, sempre esteve, sempre estará com todos nós. Mas é preciso que nós também estejamos com ele. É preciso que nos esforcemos para estarmos ligados, conectados, em sintonia com as vibrações do Cristo, em sintonia com as boas energias do Cristo. Porque Jesus não irá resolver os nossos problemas sozinho. Ele nos auxilia, mas é preciso que nós façamos a nossa parte, conforme ele nos disse: fazei esforços. Eu estarei contigo, eu estarei convosco até o fim dos tempos. Mas é preciso que é preciso que cada um de nós façamos esforços para realmente estarmos constantemente com Jesus. Então nós podemos buscar também como referência para acrescentar a este estudo o capítulo 1 de O Evangelho segundo o Espiritismo, onde tem lá estudos belíssimos acerca do início de todo o trabalho aqui na Terra, onde começa exatamente com aquela promessa do Cristo: eu não vim destruir a lei, onde nos fala acerca de Moisés, nos fala acerca de Jesus, nos fala acerca da doutrina espírita, nos fala acerca da união da ciência com o Evangelho. Então nos fala sobre tudo isso, a união da ciência com o Espiritismo, todo esse trabalho que precisa ser realizado constantemente. Então podemos buscar e precisamos buscar para acrescentar em nossos esclarecimentos a doutrina espírita, mas buscamos também como referência para acrescentarmos mais esclarecimentos acerca destes ensinamentos que fizemos este estudo breve aqui com Emmanuel, neste capítulo 83 do livro Palavras de Vida Eterna, um livro também de Emmanuel, com Chico Xavier, um livro que tem o seu próprio nome, Emmanuel, no capítulo que tem como título Doutrinando a Fé. Doutrinando a Fé, Emmanuel nos fala acerca da ascendência do Evangelho, a ascendência do Evangelho, onde ele nos diz no início, logo no ponto 1, ele nos chama a atenção que nenhuma expressão fornece imagem mais justa do poder daquele que todos os espíritos da terra rendem culto do que a de João, evangelista, no seu evangelho, quando ele disse lá no início que no princípio era o Verbo. Então aqui Emmanuel fazendo referência a Jesus. E aí Emmanuel na sequência acrescenta que Jesus, cuja perfeição se perde na noite imperscrutável, insondável das eras, personificando a sabedoria e o amor, tem orientado todo o desenvolvimento da humanidade terrena. Assim, Jesus presidiu toda a formação do nosso orbe terrestre e está nos acompanhando, conforme nos orienta aqui Emmanuel, neste capítulo do livro com seu próprio nome, Emmanuel, que Jesus está nos auxiliando desde que nós conquistamos a racionalidade. Jesus vem fornecendo-nos a ideia de nossa divina origem. Então Jesus está conosco desde o início de tudo na nossa trajetória. Emmanuel nos fala também neste capítulo sobre as tradições religiosas. Emmanuel nos fala acerca dos emissários do Cristo, começando lá na China antiga, na China milenária. Ele cita aqui a figura de Forri,
aproximadamente 4.800, 5.000 anos antes do Cristo, um dos precursores do cristianismo aqui na Terra, Emmanuel, nos fala aqui também em um ponto seguinte, neste capítulo, acerca da lei mosaica, onde ele nos diz que a lei mosaica foi a precursora direta do Evangelho de Jesus. Então, Moisés foi um dos emissários de Jesus aqui na Terra, sendo este também um dos precursores para a vinda do Cristo, a vinda do Evangelho, a Boa Nova, cerca de 1.400, 1.600 anos antes do Cristo, quando Moisés esteve aqui na Terra. E aí Emmanuel nos fala acerca de Jesus, fazendo essa trajetória na história, ele nos fala acerca de Jesus. Ele nos diz da seguinte maneira, que com o nascimento de Jesus, há como que uma comunhão direta do céu com a terra, então uma comunhão direta do céu com a terra. E mais adiante, ele nos fala acerca do Evangelho, o Evangelho e o futuro, onde ele nos lembra em relação ao Evangelho que raças e povos ainda existem aqui na Terra que desconhecem o Evangelho, porém não ignoram a lei de amor da sua doutrina. Então ele nos chama a atenção que ainda existem raças humanas aqui na Terra que desconhecem o Evangelho do Cristo. No entanto, eles não desconhecem, eles não ignoram a lei de amor que é a base do Evangelho do Cristo. Porque todos os homens, acrescenta Emmanuel, todos os homens receberam nas mais remotas plagas do orbe as irradiações do seu espírito misericordioso. Então aqui, conhecendo ou não conhecendo, nós recebemos as radiações misericordiosas deste espírito luminoso, as irradiações do seu amor, da sua bondade, da sua misericórdia. E aí Emmanuel encerra este capítulo deste livro que citamos, que tem o seu próprio nome, nos dizendo da seguinte maneira, que o Evangelho do Divino Mestre ainda encontrará por algum tempo a resistência das trevas. Então é por isso que precisamos fazer esforços para estarmos com Jesus, porque estando com Jesus, sem sombra de dúvida, essas resistências das trevas, elas serão menores. Então Jesus fez a promessa que estará conosco constantemente, até o fim dos tempos. Então é preciso que nós, por nossa parte, por nossa vez, façamos esforços para estarmos com Jesus, porque o Evangelho do Divino Mestre ainda encontrará, mesmo trabalhando constantemente, o Evangelho ainda encontrará por algum tempo a resistência das trevas, a má-fé, a ignorância, o império da força, da conspiração contra ele. Mas tempo virá em que sua ascendência será reconhecida em todos os pontos da terra, nos fala Emmanuel. Então é preciso que façamos a nossa parte. É preciso que realmente nos esforcemos para estarmos constantemente com Jesus, porque ele, constantemente, através das suas irradiações de amor e de misericórdia, constantemente ele esteve, estará sempre conosco. Paz aos nossos corações e muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que nos auxiliaram aqui nestes estudos, nestas reflexões, com a sua presença, com o seu comentário, com o seu compartilhamento, levando a luz dos esclarecimentos acerca do Evangelho do Cristo, a luz do Evangelho do Cristo, a outros irmãos e irmãs de jornada. Muito obrigado, porque assim agindo, cada um de nós estaremos auxiliando e fazendo a nossa parte neste trabalho de semeadura. Conforme nos disse Emmanuel, ainda existem povos aqui na Terra que não conhecem o Evangelho. Então é responsabilidade nossa, quiçá a nossa missão, levarmos a estes povos o esclarecimento, o conhecimento, a boa notícia
acerca dos ensinamentos de Jesus. Paz do Cristo sempre conosco, um abraço fraternal e até o próximo encontro, se assim o Pai nos permitir. Abraço fraternal, Jesus conosco sempre.